Oi pessoal, André da 4F Consultoria falando, tudo bem com vocês? Vocês devem ter estranhado essa semana que não chegou o vídeo na sexta-feira, é verdade, mas estamos aqui na segunda-feira para fazer o vídeo da sexta, né? Tivemos alguns problemas técnicos na sexta-feira, então na sexta-feira passada e na próxima sexta-feira nós não vamos ter vídeo, vamos passar para segunda-feira como hoje e na próxima segunda-feira dia 5, tá? A partir daí voltamos para sexta-feira normalmente, tá bom? Então pessoal, novamente não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, é super importante para nós que você faça isso sempre que você assistir algum vídeo, se inscreve no canal que é importante, tá bom? Bom pessoal, hoje a gente vai falar de inovação, né? E o título do vídeo é inovação ou invenção, não é a mesma coisa, tá? Nós já começamos desmistificando a primeira daí, muita gente confunde uma inovação com algum invento, e são coisas totalmente diferentes, tá? A inovação está muito mais ligada a uma maneira de pensar do que propriamente dito a algo novo ou revolucionário, né? Quando eu invento alguma coisa, eu crio uma coisa que nunca existiu, né? E aí eu chamo de invento. O telefone, a televisão, o rádio, o computador, isso tudo é invento, foi inventado, né? Mas as evoluções desses produtos são muito mais ligadas à inovação do que propriamente à reinvenção desses produtos, né? Então as Smart TVs, por exemplo, os smartphones, os notebooks, quer dizer, eles não são necessariamente inventos, eles não foram necessariamente inventados, e sim eles são uma forma inovadora de mudar o produto que já existia, né? Então pense em inovação não como um bicho de 7 cabeças ou algo extremamente revolucionário, mas sim como algo diferente do que já foi feito, né? Claro que para melhor, porque para pior não é interessante, mas também não deixa de ser uma inovação, mesmo sendo pior, às vezes você fala assim, mas eu preferia o outro modelo, mas foi uma inovação que foi uma tentativa de determinada empresa ou de determinado segmento, né? Então é muito importante a gente entender que inovação não é invenção. Obviamente eu vou dar alguns exemplos fáceis para vocês entenderem o que é inovação, né? A inovação, pessoal, vou dar um exemplo muito claro para vocês e muito fácil. Você tem aí os seus aplicativos, uma série de aplicativos no seu smartphone. E muitas vezes você recebe uma atualização desse aplicativo, né? Essa atualização, ela pode estar trazendo a solução para um problema que existia no aplicativo e não havia sido detectado naquele lançamento, como ela pode estar trazendo uma alteração ou agregando um novo recurso a esse aplicativo. Quando ela está fazendo isso, é algum processo inovador ou alguma inovação que existiu pós-lançamento daquele aplicativo. Então, no fundo, quando você está fazendo uma atualização, você também está recebendo, talvez, algumas inovações daquele tipo de aplicativo. Não é verdade? Isso é muito interessante. É como quando você tem os computadores e você tem os Pentiums 1, 2, 3, 5. O Pentium já existia, mas o que está acontecendo é a evolução através de novas práticas que levaram a uma determinada inovação e melhorado aquele produto, né? Então inovar, pessoal, necessariamente não é inventar, mas sim aprimorar, mas sim transformar determinado produto num produto praticamente diferente ou com muito mais capacidade de memória, etc, etc, etc. Certo? Então, é muito importante você entender que trabalhar pensando na inovação não é necessariamente trabalhar gastando rios de dinheiro, né? Por exemplo, eu trabalhei uns anos atrás numa empresa e ela tinha um programa de ideias. E o que consistia esse programa de ideias? Cada colaborador recebia uma espécie de um talãozinho de cheque, onde lá existiam os campos para serem preenchidos, muito simples, mas ali era uma espécie de um banco de ideias, ou seja, você escrevia naquele papel a sua ideia, né? E podia ser qualquer ideia, tá? Você escrevia naquele papelzinho, e aí você colocava depois esse papelzinho numa urna, e cada tipo de ideia gerava um tipo de ponto para esse colaborador, né? Então, por exemplo, se eu criasse para mim, no meu trabalho, uma pasta, na época, se usava pasta,
uma pasta onde eu colocasse todos os catálogos dos concorrentes e fizesse uma espécie de dossiê sobre como a concorrência atuava, e isso fosse facilitar a vida de outras pessoas, eu dizia que isso era uma ideia. Eu poderia implementar essa ideia, ou seja, eu mesmo criei a pasta, eu fiz a pasta direitinho e tal, e essa ideia valia 1 ponto pela ideia e 2 pontos pela implementação. Então essa ideia já me valia 3 pontos, né? E aí você, né, ia apresentando as ideias. O outro tipo de ideia era uma ideia que você dava, por exemplo, normalmente na produção, de melhoria de algum processo que não dependia exclusivamente de você, ou seja, você não podia ir lá e implementar essa ideia. Você precisaria de uma aprovação de diretoria, de gerência, de verba para poder fazer essa melhoria. Independente disso, quando você apresentava uma ideia dessa, você já ganhava 2 pontos. Ou seja, você ganhava 2 pontos por apresentar uma ideia de economia ou uma ideia de melhoria e ficava aguardando. Se essa sua ideia viesse a ser implementada no futuro, você ganhava 5 pontos. E aí nesse momento, pessoal, o que a empresa percebeu? Olha que eu estou falando isso de tempos atrás. Que as pessoas foram trabalhadas para começar a pensar fora da caixinha, que é o que a gente sempre fala aqui, que os americanos falam do think out of the box. É pensar fora da caixa. Então começou a surgir uma série de ideias e no final de cada mês existia uma premiação para essas ideias e no final do ano tinha a melhor ideia e alguns requisitos para a melhor ideia, ideia mais criativa, ideia que mais gerou economia para a empresa. Ou seja, o que essa empresa fez, pessoal? O que essa empresa incentivou? Incentivou as pessoas a darem suas ideias sem medo, implementarem ideias para a melhoria da própria organização dela, do dia a dia, né? Então, quando você criava alguma coisa nova que você não fazia antes e que você implementava e que você sentia que aquilo te ajudava, você ganhava pontos por isso. E o mais interessante no final da conta era a quantidade de ideias que se recolhia nesses casos era muito grande. E no final da conta a coisa começou a melhorar porque a produtividade dos funcionários aumentou vertiginosamente, os custos que a empresa tinha com matéria-prima e etc. começaram a ser reduzidos drasticamente, né? Então, esse foi um programa que acabou incentivando todo mundo de maneira interessante a inovar. Ou seja, ninguém estava ali inventando nada, mas sim buscando ideias inovadoras para tentar pegar coisas que já existiam e transformar em coisas ainda melhores. Isso é inovação, pessoal, né? Então, essa é uma maneira de se incentivar colaboradores a se engajarem na ideia de inovar, do pensamento inovador. Esse é o mais importante. É pensar que determinadas coisas podem ser feitas diferentes, com resultados ainda melhores. Determinados produtos podem ser melhorados, inovados. Não tenho a menor dúvida disso, né? Outra prática comum agora, pessoal, são os brainstorms, workshops e reuniões estratégicas para determinar novos rumos, para determinadas novas situações. Quanto mais gente engajada nesse processo, desse trabalho de buscar novas ideias e tentar buscar quem são as pessoas no mercado que estão inovando, é melhor. Porque nunca, eu escrevi até um post essa semana, que a frase "a união faz a força" nunca foi tão atual e é uma frase antiquíssima, né? É uma super atualidade, quer dizer, as pessoas compartilharem ideias, compartilharem informações e unirem-se num bem comum. Esse é o principal, né? E sem decisões unilaterais, sem imposições, mas sim sempre buscando inovar. E quando você busca essa inovação, você consegue resultados surpreendentes, né? Vou dar mais um exemplo para vocês, super simples. Estava com o meu filho no fim de semana e na hora de escovar os dentes dele eu percebi que ele tinha uma escova de dente, né? E embaixo da escova de dente tinha uma ventosinha de plástico, onde você, depois que escova o dente dele, gruda a ventosa na pia. Agora eu pergunto a vocês, a escova de dente já existia e a ventosa já existiam, coisas totalmente separadas, com funções totalmente distintas.
Então alguém pensou, poxa, se eu botar a ventosa embaixo da escova de dente, essa escova de dente não vai cair mais, porque é para criança, não vai ficar batendo no chão, não vai ficar sujando, né? A criança ao mesmo tempo não vai poder sair para brincar com a escova, porque ela não vai conseguir puxar da pia, né? Então assim, a ideia inovadora, totalmente inovadora, de dois produtos que no fundo já existiam, a escova de dente e a ventosa. Mas que na hora que se uniu isso, se transformou o produto num produto muito mais eficiente, interessante, né? Muito mais higiênico, muito mais simples de guardar até, porque você não precisa nem mais do lugar para guardar na frente do banheiro, você pode espetar simplesmente na pia e ela já fica ali, bota uma tampinha para proteger as cerdas, que também é um novo valor agregado a isso. E pronto. Não é interessante, pessoal? Quer dizer, a mensagem que nós estamos querendo dizer para vocês é que inovar não necessariamente é a alta tecnologia. Inovar não necessariamente é a criação nova de alguma coisa diferente. Não. Inovar muitas vezes é usar recursos já existentes para extrair deles resultados ainda melhores, né? Eu tive numa feira o ano retrasado, mais ou menos, né? Indústria 4.0, que também está muito ligada à inovação, e todo mundo falando, porque a indústria 4.0, metade das pessoas não sabe o que quer dizer, e isso vai ser um tema no futuro dos nossos vídeos, mas eu estive num stand da Mauá, né? Conversando com um grande amigo de época de faculdade, e o projeto daquele stand foi o seguinte: pegar produtos ou equipamentos de empresas antigos e fazê-los funcionar em rede. Aí eu falei, nossa, mas isso é 4.0, é inovação? Ele falou, é os dois. Ou seja, eu não necessariamente preciso que o robô que soldava uma máquina em 1995 seja substituído para trabalhar inovando. Eu posso criar recursos em cima dele e trazer ele para dentro da inovação, e o produto final que vai sair lá na ponta vai ser mais rápido e mais eficiente. Simples assim. Então era um stand maravilhoso, cheio de equipamentos antigos, mas funcionando como uma perfeita linha de montagem, sem ninguém encostando a mão, só na saída do produto. E como isso foi possível? Inovando, trazendo as ferramentas novas para as coisas mais antigas e tentando extrair delas coisas boas. Tentando extrair dela eficiência. Isso é possível? Claro que é, pessoal. Senão nós íamos passar o resto da vida esperando novos inventos e vamos ficar todos sentados esperando alguém ter uma brilhante ideia, como foi a ideia do telefone ou como foi a ideia da televisão. Né? Mas você falou aí que muitas vezes você inova e acaba não dando certo, ou a inovação não... às vezes acontece. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui de uma coisa atual que todo mundo vai saber. Por exemplo, os netbooks, que eram aqueles notebookzinhos menorzinhos e tal, que você usava, levava para qualquer lugarzinho embaixo do braço. Essa era a ideia, mas não pegou, né? Primeiro, porque as memórias eram muito menores, e segundo que praticamente eles pareciam um telefone celular, né? Não era em qualquer lugar que você podia abrir. Então, quer dizer, na teoria era uma inovação maravilhosa, muito pequeno, muito compacto, você levava para onde você queria, ele tinha Word, tinha Excel e tal, na prática não funcionou. Acontece? É claro que acontece. Mas, pessoal, o importante é como é que se chegou nessa ideia, né? Quem ajudou a projetar essa ideia? Era nova? Não era nova? É isso. E para isso, pessoal, eu preciso cada vez mais incentivar as pessoas a pensar dessa maneira. Mostrar para as pessoas novas práticas, novas fórmulas, e que obviamente isso no final da conta faz exatamente a mesma coisa que era feito lá atrás, muito mais rápido e muito mais eficiente.
Parece muito difícil, parece que exige milhões para fazer isso, mas não é verdade. Não tem essa necessidade de ter custos mirabolantes para necessariamente se poder inovar. Até para inventar não necessitamos ter custos mirabolantes. Mas o mais importante, pessoal, é como você muda o mindset. Ou seja, já falamos sobre isso. Como você muda a cabeça das pessoas para pensar de forma inovadora. Esse é o principal ponto. Aquela coisa do, isso não vai dar certo, ou, isso não tem jeito, tudo tem jeito, né? Surgem várias frases aí falando, ele não acreditou, ele acreditou que era impossível, não acreditou que era impossível, ele acreditou que... Todas essas frases estão ligadas a esse tipo de coisa. O mais importante é como você começa a pensar de forma inovadora. Então, busque exemplos, como eu passei para vocês, e entenda que tudo é possível. E às vezes as coisas e as ferramentas que você precisa já estão aí, né? Como o caso da escova de dente com a ventosa, né? Coloquei uma embaixo da outra e transformei aquele produto numa coisa eficiente, eficaz, higiênica e etc, etc, etc. Ou seja, é uma maneira inovadora de pensar. Coisa que antes... Então você fala assim, puxa, mas é tão simples uma escova de dente e botar uma ventosinha embaixo para grudar? Os grandes inventos e as grandes inovações, pessoal, são muitas vezes muito mais simples do que se imagina. Muitas vezes, como muita gente diz já, o menos é mais, né? Então, não adianta você achar que para inovar, você vai precisar de um milagre financeiro ou um milagre científico. Até pode acontecer, isso vai demorar um pouco mais do que o normal e às vezes vai passar a vida toda e você não vai conseguir essa inovação, aguardando alguma coisa diferente, né? Então, pessoal, é muito simples a conta. Pensar de forma inovadora é incentivar esse novo pensamento. Colocar as pessoas em debate, colocar as pessoas com as suas ideias afloradas, porque não se esqueça, nós usamos a nossa capacidade cerebral ainda muito aquém da possibilidade do cérebro humano. Isso é comprovado cientificamente, né? Quanto mais capacidade cerebral a gente puder utilizar, mais as inovações e as invenções surgirão, né? Agora, quanto mais a gente buscar pensar dessa maneira, é que vai fazer com que a gente inove ainda mais. Ou seja, temos que provocar o nosso cérebro. O nosso, dos nossos colaboradores, das empresas, das pessoas na rua, de quem quer que seja. Quanto mais se provocar esse pensamento, esse debate de ideias e levar isso à frente e, óbvio, fazer com que todo mundo pense num objetivo só, com certeza as ideias inovadoras vão aparecer. As práticas inovadoras e até os produtos inovadores vão aparecer. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, pessoal, queria dizer para vocês muitíssimo obrigado. Sei que teve muita gente que reclamou da sexta-feira e tal, mas realmente a gente teve um problema técnico, não tivemos como filmar na sexta e nem na próxima, dia 2 de agosto a gente não vai filmar também no dia 5, né? Mas a partir da outra sexta, no dia 10 ou dia 9, agora eu não tenho certeza, você já vai estar podendo acompanhar a 4F Consultoria na sexta-feira no YouTube novamente, tá bom? Não se esquece, pessoal, próxima semana a gente vai lançar o ciclo de entrevistas, né? Tem bastantes novidades no ar, né? E na próxima semana também sai o nosso primeiro e-book, né? Como aprimorar o seu desenvolvimento profissional. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez e até agora, segunda que vem. Um abraço, tchau, tchau.